Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Darleia e, em função do nosso tema, eu venho apresentar através deste a retrospectiva da Lei 10.639, no qual visa que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Em forma de linha do tempo, venho com os principais fatos que ocorreram até a implantação da mesma. Já fazendo uma interlocução para as minhas colegas, relembraremos com o início da chegada dos europeus na América do Sul, especificamente no Nordeste do país. É sábido o que desencadeou a partir dali: o encontro com os nativos, a colonização e suas relações. Por exemplo, a exterminação, a exploração, o povoamento, a conquista e a dominação. E para que sua expansão ocorresse, utilizaram-se de mão de obra escrava, primeiramente dos indígenas, segundo dos africanos trazido pelo tráfico negreiro. Pelas situações que eram submetidos, surgiu-se um guerreiro, Zumbi dos Palmares, conhecido por sua resistência e luta pela liberdade, no qual o reconheceram como líder do quilombo, e por tal, a opressão foi tanta que acabaram tirando-lhe a vida. Contudo, veio-se as conquistas das leis abolicionistas, que se originou no fim do tráfico negreiro até a definitiva libertação dos escravos. Em dedicação à reflexão sobre o valor e contribuição da comunidade negra, oficializaram no dia 20 de outubro como o Dia da Consciência Negra, destacando a imagem representativa de Zumbi dos Palmares, suscitando também outros temas, como o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira. Vemos que ainda assim os esforços não cessaram. A luta continua-se com movimentos sociais, com mais implantações de leis contra o racismo, a discriminação, o preconceitos e assassinatos de apoiadores da causa, mesmo tendo a obrigatoriedade de fazer conhecer, de incluir, de valorizar. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde ao professor. Me chamo Flávia e eu vou dar continuidade ao que a minha colega Darley estava falando sobre a Lei 10.639, mas agora falando sobre um pouco sobre a importância da obrigatoriedade de estudar a cultura afro-brasileira no ensino fundamental, no ensino médio, sendo ele público ou privado. Sabemos que o povo brasileiro ele é formado de uma miscigenação de povos. A presença da cultura afro-brasileira faz necessária para compreender a diversidade étnica do povo brasileiro, suas lutas, suas crenças, especificidades, remetendo-nos a observar as diversas situações que procederam à constituição do povo brasileiro. Mas por que tornou-se obrigatório o estudo sobre a cultura afro-brasileira dentro da sala de aula? Desde sempre, a cultura afro-brasileira, ou melhor, a cultura dos africanos, sempre foi taxada de uma forma folclorizada e pitoresca, sem muita importância, sempre motivos de chacota. E para mostrar que, seja qual for a cultura, ela tem o seu valor, a sua importância, suas lutas, em 2003 surgiu a Lei 10.639, no qual foi uma medida para impulsionar grandes mudanças na sociedade e na escola. Como dito, os africanos, a cultura africana sofreu muito preconceito, racismo, e existia uma desigualdade social enorme entre os africanos e os brancos. Então, essa medida de inserir o estudo sobre a cultura, sobre essa cultura no currículo escolar, gerou muita discussão, foi
Mas, com o surgimento da Lei 10.639, tornou-se obrigatório, como eu disse, o estudo sobre todas as culturas que estão presentes em nosso meio e principalmente na miscigenação do povo brasileiro, na construção, na formação do povo brasileiro. Boa tarde, pessoal. Me chamo Osiane e vou falar um pouco sobre a lei de número 11.645, de 10 de março de 2008. Essa lei torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Ela não é obrigatória nas faculdades e universidades, e muitas não carregam em seu currículo essas culturas, né? A falta desses estudos, o que acontece? Faz falta pra gente, né? Quando a gente não estuda elas, faz falta pra gente na nossa formação. Nós, como os professores, futuros professores, na verdade, precisamos, é essencial que estudemos sobre isso, né? Porque como a gente vai passar para os nossos futuros alunos algo que a gente nem chegou a estudar, né? Na nossa universidade não é o caso, né? Porque a gente estuda bastante sobre essas culturas. Por exemplo, eu quando estudei com a professora Josiane Bro, em uma das aulas dela, estudamos sobre os indígenas, eu não me lembro a matéria agora, mas estudamos sobre a cultura indígena, afro-brasileira. Ela passou um filme pra gente muito triste do que o povo indígena e brasileiro passou no início, quando a chegada dos portugueses no Brasil, né, foi muito triste, muitos indígenas morreram, negros, sofreram muito, e para hoje a gente não falar sobre eles, então é triste. Por isso a importância da gente falar sobre a cultura deles, né. É um dos povos que fazem parte da miscigenação do país, né, a cultura indígena, né. A cultura indígena também influencia nas tradições. A escola, por exemplo, inicialmente foi trazida para o Brasil para quê? Para ensinar o povo indígena, né? Então, foi por causa dos indígenas que iniciou a escola aqui no Brasil. E por que a gente não vai falar deles? De quem fez e faz parte da construção do país, né? Por isso a importância deles na nossa educação do dia a dia. Por que a gente vai estudar sobre a cultura europeia e não sobre os africanos indígenas que faz parte da gente, né? Que é o que forma a gente. Por que a gente vai estudar sobre a Europa e não sobre os indígenas e africanos que fazem parte do que nós somos? Estudar essas culturas é, conhecer nós mesmos, né? Conhecer nossas tradições, as tradições dos países, desde os primórdios, as mais antigas, tudo que eles já passaram, e conhecer a nós mesmos, né? Os nossos povos. Não só lembrar digamos, o dia do índio, dia 19 de abril, né? Não vamos lembrar dos indígenas ou da cultura indígena só no dia 19 de abril, ou dos negros só no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra, né? Vamos trazer eles pro nosso dia a dia, que nem o Cândido ali estuda com a gente. A gente tem que estar sempre ali apoiando, conhecendo mais, cada dia mais, sobre um povo que faz parte de nós. Que nós, na verdade, somos parte dele, né? Meu nome é Lindomar Gonçalves Pereira, sou acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Estado de Rondônia, campus de Vilhena. Para fechar, falar do que minhas colegas falaram ainda sobre o tema cultura afro-brasileira, cultura dos negros e culturas indígenas, a gente gostaria de se perguntar primeiro por que é tão importante esses estudos nas escolas, principalmente na educação infantil, nas séries iniciais. Bom, aí eu posso responder que é muito importante esse tipo de estudo, porque as crianças elas são totalmente sem conhecimentos pré-definidos e pré-concebidos desde o nascimento. Então o professor tem como total responsabilidade de ensinar e educar, trazendo para essa criança esses tipos de conhecimentos específicos e conhecimentos das culturas brasileiras e também culturas fora do nosso país. Na BNCC, ela estabelece como fundamental que os alunos conheçam, compreendam e reconheçam a importância das mais diversas manifestações artísticas e culturais. Para tanto, eles devem ser participativos e capazes de se expressar e atuar por meio das artes. Ainda é importante lembrar que a educação é a transmissora da cultura e é um espaço de trocas culturais.
E nesse ambiente ocorre a interação da cultura e do conhecimento. Então podemos perceber que nas escolas, querendo ou não, a cultura já está ali embutida entre as próprias crianças, os próprios estudantes, desde a educação básica até o curso superior que seja. E essas culturas devem sim ser respeitadas e devem ser estudadas com mais afinco para que a gente possa entender um pouco sobre o nosso próximo dentro do nosso país. Ainda a Lei 10.639 de 2003, ela preconiza que seja estudado nas escolas a história e cultura afro-brasileira e africana. A gente pode ter como alguns atores sociais o Zumbi dos Palmares, que foi um líder do Quilombo dos Palmares, que foi morto pelos portugueses em 1695. O Quilombo dos Palmares, né, o Zumbi dos Palmares, que foi esse último líder quilombola, ele foi, na verdade, um guerreiro. Se a gente pesquisar, ele foi um guerreiro da cultura negra, do representante do povo negro. E em razão disso, anos depois de preconizarem o ensino da cultura negra nas escolas em 2003, foi concebido também e dedicado que o Dia da Consciência Negra seja também o dia de lembrar de Zumbi dos Palmares. Também trouxe Aleijadinho, que foi um artista negro, né? E também foi um artista, um artesão, que foi muito conhecido depois de morrer por fazer várias esculturas. Também a gente teve o Amberê, líder tupinambá, que enfrentou os portugueses na Confederação dos Tamoios no século XVI. Ainda sobre tudo isso, a gente tem que frisar que é muito pouco estudado nas escolas sobre culturas, sobre diferenças, sobre costumes, sobre tradições, sobre contribuições que os povos tiveram para nossa formação, tanto formação intelectual quanto formação de sociedade mesmo em si. E a gente tem como atividades, né? Atividades para as crianças já começarem a entender isso, essa cultura, todo o movimento social. Atividades em que sejam lidos literaturas que envolvem personagens, que envolvem, de fato, vários... Perdão, minha garganta está seca. Vários atores sociais, como foi dito, né? E também existem bastante literatura e também brincadeiras que podem estar remetendo a esses assuntos. Por hora é isso, muito obrigado, boa noite.